Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30. Boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Começando mais um programa Telescópio, ao vivo aqui pela sua TV Itapete, segunda a sexta-feira, meio-dia em ponto. Na bancada do programa hoje, recebo com muita satisfação a psicóloga Cássia Matarazzo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço muito a oportunidade. Sempre trazendo assuntos relevantes. Assim espero. Com certeza. Junto com a Cássia, Celso Cristiano, terapeuta, escritor. Seja muito bem-vindo também. Obrigado, Fábio. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Muito bom estar aqui. É bom recebê-los até para tratar de assuntos que são importantes e de interesse de todo mundo. Todo mundo. Não tem ninguém que não seja interessado na pauta de hoje, que a gente vai falar. Parece pesado falar, ou talvez seja pesado, mas é necessário falar sobre o luto. É um assunto que as pessoas, né, a gente, posso botar na primeira pessoa aí, evita falar, mas tem que ser falado, né? Muito, bastante. Precisa, né? Não tem ninguém que não passe por... que não vai passar por isso, né? Uhum. Vamos conversar aqui nesse programa Telescópio. Antes mesmo de falar sobre o luto, aí quero fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, João Paulo, por favor, ao Plano Familiar Camargo, também ao Sicredi Cooperativo de Crédito, a DNA Florestal e a Água Mineral Sarapuí. Sirvam-se, fiquem à vontade, Água Mineral Sarapuí para vocês aí. Vou chamar um break bem rapidinho e daqui a pouco o Telescópio de volta aqui na TV Itapê. Até já! Prontinho, programa Telescópio aqui pela sua TV Itapê, que os produtinhos do Boticário. No final do programa a gente vê se eles merecem esse presente do Boticário. Deixa eu começar pela Cássia primeiro. Primeiras damas, né, Celso? Falar um pouquinho de você, para você se apresentar, Cássia. Você é psicóloga e tem várias especializações, tem pesquisas. Que área da psicologia você se dedica mais? Bem, desde a minha formação, minha paixão é a saúde mental, né? Na universidade, sempre me envolvi em projetos bacanas com os professores. Aí, logo que eu me formei, eu trabalhei por 7 anos no CAPS, né? Em São Miguel Arcanjo. E aí, por concurso, acabei me movendo para o Tribunal de Justiça. Porém, a questão da saúde mental sempre me demoveu, me envolveu, me sensibilizou, enfim. E aí, ademais do tribunal, eu acabei que fazendo parte de alguns processos, né, assim, no sentido de envolver-me com a questão da saúde mental através do voluntariado aqui de Itapetininga, né, em 2017, quando nós tivemos aí uma situação bem delicada envolvendo o Brasil inteiro, especificamente, a Itapetininga também acabou sentindo, que foi quando a gente percebeu um aumento dos casos de suicídio juvenil. E aí, a partir de então, acabei me voltando para o estudo, né, do suicídio, do luto, da pós-venção. Eu gosto muito de cuidar, de ouvir, né, de assistir, me sinto útil, né, dentro desse trabalho voluntário. E aí, nesse sentido, fui buscar estudar mais e me capacitar mais. Hoje eu sou mestranda da UFSCar e já é a segunda pesquisa que eu faço, né, que vai estar começando agora sobre a temática. É isso. Você falou sobre o termo pós-venção em suicídio. Queria que você explicasse o que é pós-venção, nos casos de suicídio, e também a pergunta sobre a prevenção. É possível um trabalho de prevenção ao suicídio? Sim. Bem, o que é a pós-venção? A gente entende que o luto por suicídio, ele é um luto muito especial
Ele é um luto que é preenchido por sensações, por percepções, por sintomas, por queixas, um pouco mais diferente do que um luto comum, né? Sentimentos como impotência, raiva, né? E mesmo a questão do tabu social, né? De falar sobre o assunto, de expressar todos esses sentimentos, né? Porque a gente sabe que na nossa sociedade ainda se tem o medo de falar, né, como se, não vamos falar porque isso pode estimular, pode engatilhar, enfim, alguma situação. E a gente entende que falar de uma forma delicada, expondo que é possível cuidar, né, de saúde mental, que é possível prevenir, é um jeito de falar bem, né, falar como procurar ajuda. Então, a pós-venção, né, o enlutado sobrevivente, que esse que é o termo, né, ele deve ser cuidado de um jeito um pouco mais especializado, né? Então, a gente chama de pós-venção esse momento, né, desse cuidado mais delicado, mais atento, mais especializado do sobrevivente enlutado por suicídio. Sobrevivente enlutado por suicídio é quem? São os parentes diretos, amigos, são várias pessoas do A entorno. gente entende que por um suicídio, mais de 135 pessoas 135. são impactadas direta ou indiretamente, né? Porque a gente percebe assim, que quando ocorre um suicídio, não só a família fica impactada, não só os amigos, então se a pessoa trabalhava, né? Então a empresa, né? O local de trabalho, né? Enfim, todo o entorno precisa de um esclarecimento, de um cuidado, né? E o fato de ser um tabu, né, prejudica o acesso e a criação de serviços, né, para esse enlutado sobrevivente. Então, por isso que é importante a gente falar. É um programa que a gente vem com muito carinho, né, com muito cuidado falar. Eu acompanho casos, né, de familiares, né, tanto no nosso grupo como na clínica, e a gente sabe o quanto que é necessário falar, né, é importante dar espaço. Você falou em empresas, mas também existe um universo jovem aí, pode ser estudante. As escolas. O impacto na escola é muito grande aí, né? Sim, muito importante. Celso, e você? Qual é a sua trajetória aí? Você é terapeuta, o que te levou para esse caminho? A minha primeira formação é em filosofia. Estudei filosofia, licenciatura. Depois eu fiz uma faculdade de história. Depois eu fiz uma especialização em terapia familiar. Então tem mais de 10 anos que eu também estudo e pesquiso os dramas das famílias. A família só muda o endereço, os problemas são muito semelhantes. E também agora eu pesquiso sobre os novos arranjos familiares, né? Novos modelos de família, fugindo um pouco daquilo que a gente entende como família tradicional. A nova família, né? Isso, novos arranjos. Eu também estudo psicanálise, mas a minha linha assim, que eu mais trabalho é a terapia familiar sistêmica. Formado em terapia familiar sistêmica já tem uns 10 anos. O que é a terapia familiar sistêmica? É quando a gente observa, o nosso objeto, né, de observação dentro da terapia sistêmica é aquilo que está em torno do indivíduo. Não é só aquilo que vem de dentro para fora, mas é aquilo que impacta o sujeito também de fora para dentro, né? Então, como ele se desarranja dentro dessas dinâmicas sociais e como elas atravessam, né, esse sujeito e essas famílias com desafios diferentes. Ou seja, o meu comportamento é pelo que vem de dentro, né? O que me vem intuitivamente e também o meu entorno influencia. Exatamente, aquilo que me atravessa mesmo enquanto estrutura social, enquanto estrutura política, estrutura cultural, né? A gente vem passando, Celso, por um período, lamentavelmente, de muita violência doméstica, né? Os indicadores apontam aí até particularmente na agressão às mulheres. Isso dá para dizer que é uma questão ambiental? É estrutural, né? A gente fala muito da estrutura do patriarcado, né? Da própria estrutura machista, como a sociedade ela se organizou. E eu acho que de um tempo para cá, como as mulheres elas vêm se posicionando mais, né, como protagonistas de suas próprias histórias, né? Isso tem desarticulado o machismo,
tem desarticulado, né, o próprio patriarcado, né? E isso faz com que os homens se desorganizem nessa estrutura e respondam ou com violência, né, ou com o próprio homicídio, né, o feminicídio no caso. Penso eu que hoje esse posicionamento mais apurado e mais consistente das mulheres desafia uma estrutura, e essa estrutura responde com violência. Ou seja, alguns homens, dentro de uma cultura desse machismo, desse patriarcado, não aceitam Exatamente. esse novo tempo. Nós vamos pensar que historicamente tem uma estrutura organizada e ela tende a funcionar de uma única maneira, tendo ali o grupo dominante, que no caso é o homem. Quando as mulheres se reposicionam, na verdade, dentro dessa estrutura, esse grupo se desarticula, que são os homens. E aí, como que eles respondem a esse novo protagonismo? Com violência. Isso é um problema difícil de ser enfrentado, né? Porque coletivamente, né? a gente tem um cenário de reorganização de gênero, né? De posição, de reposicionamento mesmo, né? Então, nós temos mulheres que se impõem e que, durante a história, nós não temos muito dessas mulheres, e hoje a gente tem um número muito grande, né? Então, nós vamos pensar num grupo dominante que não era desafiado, um grupo dominante que não era questionado, e que hoje se vê desarticulado, e o que eu vou fazer agora com essa falta de hierarquia, né, entre os gêneros, né? Então, ou eu respondo com cultura, com consciência, com conscientização, ou eu respondo com violência. No caso do feminicídio, o feminicídio vem muito como uma resposta desses homens desarticulados dentro da própria posição. O que ela está pensando? Exatamente. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Meu pai era assim, meu avô era assim. E também a ideia de que o homem só se constitui como homem a partir do domínio que ele tem sobre a mulher. Então, se eu deixo de dominar a mulher, quem eu sou? Entende? A minha identidade... O que vão falar de mim na rua? É como se a minha identidade se desintegrasse. Como que eu vou recuperar essa identidade? Ou eu vou me tratar, ou eu vou matar quem está me desafiando, né? Quem está roubando de mim essa identidade. Também faço essa pesquisa desse olhar, que vem também desse ponto da mulher que se reposiciona e do homem que se desarticula. Entende? Então, nós ocupamos sempre um lugar já predestinado socialmente, né? Então, quando esse lugar é roubado de mim, é a minha identidade também que se vai com esse lugar. Como que eu reconstruo isso? Eliminando o grupo que está tomando de mim esse lugar. Sim. O feminicídio também ocupa essa... Tá roubando, foi o termo que você usa, né? Tá roubando de mim essa identidade. O feminicídio também vem desse lugar, uma resposta do homem que só se entende como homem enquanto ele domina uma mulher. Se ele não domina, ele perde essa identidade. Então, como que eu recupero? Mostrando que quem manda aqui sou eu. E é tenso essa relação, né? É uma tensão. Exatamente. Né? Que é preciso agir, penso eu, de forma coletiva, de forma comunitária, né, na sociedade. De conscientização. Conscientização. E também de novas formações, né, de masculinidades saudáveis, né? Sim. E aí a gente tem um outro desafio, né, de como essas masculinidades vêm sendo reconstruídas, né, dentro das redes sociais, dentro dos discursos da machosfera, que a gente chama, né, que também tenta recolocar o homem nessa posição de ser supremo perante o outro gênero, né? Deixa eu mudar um pouco o foco, mas não é nem tão longe desse assunto, que é a questão do luto. Né? Eu não sei se existe uma definição teórica, né, do que é luto. Luto, que a gente aprende pelo senso comum, é a perda de um parente querido. Né? Mas luto pode ser mais amplo, não pode? A perda de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de um pet, a perda de um bem. A perda, né? de uma identidade, né? Já resgatando o que o Celso falou, a gente tem um altíssimo índice de suicídios de homens, né? Por conta exatamente dessa crise, né? Essas crises que a gente vê, né? A resposta violenta, como falou o Celso. É uma auto-violência, né? Contra terceiro então, ou contra si próprio. A perda da identidade, a perda desse valor, né? A gente observa a dificuldade desse homem expressar os sentimentos que não pela violência, que não, né, pela agressão, né? De repente a queixa toda, né, de que ele está vivenciando fica onde? Né? Dentro da nossa sociedade, né? Fica nele.
né? E aí ele que se pensava como um provedor, né, como uma pessoa que tem de uma hierarquia ali na família, né, ele se vê muitas vezes desestruturado, né? Então, e essa identidade perdida, né? Vira um luto. O que acontece daí, né, nesse processo? Eu vim pensando até, porque eu sabia que você ia perguntar isso, né? A gente entende que a vida e a morte são faces da mesma moeda. A vida e a morte. Não tem como a gente esquecer, né, dessa possibilidade. E eu entendo assim que a Dessa sociedade... possibilidade não, dessa certeza, Dessa né? certeza, né? Dessa certeza. Quanto mais a gente cuida da vida, mais a gente cuida da morte. Porque a gente está cuidando dos dois, né? A gente quer uma qualidade de vida, a gente quer uma condição melhor de vida, a gente vai fatalmente, né? Que bom, cuidar de uma boa morte também. Ter uma boa morte também, não é assim? Ah, cuide da sua saúde, né? Pratique esporte, né? Porque a gente inconscientemente ou nas entrelinhas está falando, eu quero morrer bem, quero estar bem, quero... Né? As coisas se encaixam, não tem como a gente falar só de vida. Porque ninguém fica para sempre, né? E a morte, né, é a outra face. Será que se a gente falasse mais dela, né, pensasse assim na fragilidade da vida, a gente não ia ter uma condição de vida até melhor, não ia curtir muito mais as pessoas, né? Então, só uma reflexão. O luto vem, né, dessa possibilidade de quando isso acontece, do morrer, né? O luto vem do morrer. Vem da perda. Vem da perda, né? É um sentimento que vem daquele que fica, naquele que fica, né? E esse sentimento, ele não é denominado pela ciência mais, né? Não tem um processo único de luto, não tem fases, vai ser assim, né? Primeiro você vai sofrer desse jeito, depois você vai chegar na saudade, né? Tem autores mais há 20 anos atrás, colocava categoria, né? Colocava em caixinha, né? O luto. E hoje a gente sabe que não, cada um tem seu processo de luto, né? Tem seu refazer, né? Tem seu cuidar. E pode ser um luto de uma pessoa, pode ser um luto de um trabalho, né? Pode ser um luto como você falou, de um pet, né? Que é quando esse objeto que você jogava tanta energia, né? Que é amor, que é disposição, que é cuidado, né? Ele não está mais ali, né? Existe essa falta, e aí, né? O que vai ser? Então, o luto, ele é todo esse caminhar, né? Que vem com a morte de alguém ou de algo, uma grande mudança, e a pessoa tem que cuidar disso, né? Fica um pouco sem chão no começo, às vezes mais tempo do que poderia aguentar, e aí vem alguém oferecendo ajuda, que é o grupo de apoio que a gente participa. O Grupo Fundamente, né? Isso, Quero Instituto falar Fundamente. mais disso, mas ainda no luto, Celso, pelo que a Cássia falou, é uma certeza, né? É uma certeza. Né? É o que todos nós temos em comum. Você que veio da filosofia, né? É uma certeza absoluta. Sim, absoluta. Eu sei que existem diversas culturas mundo afora aí, né? Mas por que parece que algumas culturas orientais têm uma outra visão? Na nossa aqui, que é o que nos interessa, o luto é uma tristeza, que às vezes até caminha para um processo de depressão. Não sei se é correto falar dessa forma. Se é uma coisa tão certa, tão segura, por que a gente não se acostuma com isso? Acho que a gente pode partir do princípio que o nosso cérebro não lida muito bem com o sofrimento, né? Então, tudo aquilo que nos faz sofrer, a gente tende a negar, a gente tende a fugir desse lugar, né? Então, se nós construímos no Ocidente, ou até mesmo, né, dentro da cultura cristã, a ideia de que a morte é uma coisa ruim, né, é uma coisa que não é legal, né? Então, automaticamente a gente vai negar isso daí para a nossa vida, né? Então, todos nós somos conscientes de que nós vamos morrer um dia. Mas por que a gente não elabora e não cuida,
né, para que a gente tenha uma qualidade de morte? Por que a gente foge, né, dessa certeza? Porque o nosso cérebro, a gente treina ele para lidar apenas com aquilo que é prazer, né, com aquilo que é alegria, com aquilo que a gente define como bom, né? A gente programa o nosso cérebro para isso. Então, tudo aquilo que vai nos levar para um lugar de sofrimento, de tristeza, de saudade, enfim, a gente vai negar. Não é que a gente tenha que naturalizar alguma coisa, né? Mas a gente tem que aprender como a Cássia até estava dizendo, né? A criar espaços onde a morte possa chegar de um jeito que não seja tão surpreendente, já que ela é uma certeza, né? Então, ela não tem que nos surpreender no sentido de que é algo que eu não sabia que ia acontecer, né? Mas aí a gente também não está falando dos lutos, né? De pessoas que morrem por acidente, por afogamento, por doenças, né? Que Inesperadas, né? Enfim, não é nesse lugar. Mas lidar com a morte, para nós aqui no Ocidente, é muito difícil porque a gente construiu uma ideia, né? Que ela é... De plenitude, né? Exatamente. Plenitude de beleza, plenitude de fase como de se a gente não vida, fosse alcançar esse fim, sim. né? Então, traduzindo, nós somos seres finitos, nós vamos acabar. Eu acho que o luto acho que ele se traduz assim, luto, ruptura, despedida, términos, enfim, dá pra gente encontrar muitas palavras que cabem dentro do luto. Agora, a finitude, para nós, é uma certeza. Nós vamos chegar num fim, né? Então, se nós chegamos numa velhice elaborando a nossa morte de forma antecipada, de um jeito saudável, né? Ela não vai surpreender ninguém. Agora, o luto mais difícil da gente lidar são de vidas inacabadas. Não sei se a Cássia me compreende, sabe aquela morte que ninguém esperava? Então, isso atravessa o sujeito de uma maneira devastadora, né? Então, é uma vida inacabada, é uma história que ficou pela metade. Vocês têm o Instituto Fundamente, é isso? Isso. Que é um grupo terapêutico Isso. para atender pessoas em situação de luto. O que vocês fazem nesse grupo? Existe tempo para luto ou não? Dura uma semana, aí depois 10 dias, daqui 15 dias, pronto, você acabou o seu luto? É assim que funciona? Não é, né? Não tem gabarito, né? Não tem gabarito. No primeiro dia é assim, terceiro dia é assim. Não tem. Inclusive, a gente já acompanhou pessoas que estavam no grupo, assim, num momento melhor, mas que tiveram um novo luto e passaram de novo por esse processo do começo, né? Que é os questionamentos, né? Vem a insônia, vem os porquês, né? Fica tudo meio desencaixotado. Sabe quando a mudança acontece e as coisas não estão encaixotadas direito? Né? A gente percebeu isso, né? Que infelizmente, né? Pessoas que estavam num caminho mais tranquilo do luto tiveram que vivenciar outras situações de perdas e novos lutos, né? Então, isso acontece, infelizmente, mas não tem uma cronologia. A gente entende, assim, que o luto pode ser, cada um vai identificando, né? Uma montanha-russa, a gente trabalha muito com essa simbologia de imaginar que cada um está num carrinho, né? Que tem altos e baixos, tem momentos que a pessoa está mais tranquila, né? Que está tudo bem, de repente... Né, se sente mal de novo, sente saudades, dói, né, uma dor física, bem orgânica, e o tempo passa, vai de novo aquele carrinho, né, se movimentando. Outros falam que é igual um mar, uma onda do mar, né, que vem, às vezes que não forte, controla, às vezes mais fraco. às vezes vem uma leveza de uma saudade, de uma memória gostosa, e de repente não, já vem como uma ondona forte, né? E não tem uma caixinha. Pode não ter um prazo, determinando. Um gabarito, né, Celso? Um prazo. Na primeira semana é isso, segunda é aquilo, tal. Ou seja, cada um vai vivencia isso de alguma forma e até com o seu conhecimento, com a sua cultura. Mas acho que o que a Cássia está falando é assim, passou 3 meses, 6 meses, 1 ano, de repente você recebeu uma carta da pessoa falecida, pronto. Uma carta que eu digo assim, encontrou algum papel com o nome da pessoa. Putz, aquilo pode trazer tudo de volta,
Eu aquela penso que situação mais triste. tem duas características do luto que tem muito a ver com o que você está dizendo e que são muito marcantes. A primeira é que o luto se atualiza. Ele se atualiza sempre. Então, eu perdi uma pessoa. Você não vai perder só uma durante a sua vida, você vai perder muitas, né? Então, ele vai se atualizando. E a outra característica é que o luto, ele se comunica, né? Então, primeiro ele se atualiza e depois ele manda um recado, né? Eu ainda estou aqui. Então, essa atualização leva a uma comunicação nova. E aí ela pode vir desse jeito, através de um objeto, de um cheiro, de uma comida, de uma roupa, de uma música, de um cenário, de uma paisagem. Então, eu penso nessas duas características, assim. Primeiro, que ele se atualiza, e pode ser que não tenha a ver com uma outra perda, pode ser que tenha a ver com uma outra coisa para ele se atualizar, né? E depois ele vai te comunicar de algum jeito que ele está ali ainda dentro de você. Ou Né? seja, o luto também vai se transformando. E se comunicando e se atualizando a todo tempo. No primeiro dia, ele pode se desenvolver através do choro, da Isso. perda, da surpresa, né, Nos da primeiros- lamentação, Nos primeiros tempos. nos primeiros tempos. E Primeiros pode ser também tempos. que não seja determinante. Tem pessoas que vão Sim, acessar o luto, e também não é um prazo certo, mas 3 meses depois da perda de uma Sim. pessoa, que cai a ficha, entende? Que ela vai realmente se dar conta do tamanho que foi aquela perda e o quanto ela está sentindo falta daquela pessoa, né? Então, durante as cerimônias que a gente sempre comenta, Sim. né, do funeral, do sepultamento, a pessoa não consegue fazer um contato direto com a pessoa que morreu. Ela só vai conseguir mesmo deixar essa poeira assentar, né, meses depois. E aí ela vai começar a fazer contato com o luto e aí pensar em como vai elaborar esse luto. Também pode ser que não seja imediato. porque sistemicamente falando, às vezes ela teve naquele momento um papel de cuidar dos papéis, organizar, Receber os parentes. organizar o funeral, Uhum. né? Sei lá, ou então ela tem um papel na família de cuidar dos menores, E não né? tem De espaço, cuidar dos às mais vezes, velhos que pro ficaram. choro, não tem E espaço aquilo fica pro grito, guardado, né? Esse espaço ele vai surgindo com o tempo. O espaço que eu vou chorar, o espaço que eu vou tocar nos objetos, né? Eu vou fazer contato, ele vai surgindo com o tempo. Então, veja que não é nada linear. Nada. Não é. Não é. Então, no grupo, no Fundamente, a gente tem diferentes relatos de luto e que são muito distantes, assim, um do outro, né? Sim. E, assim, onde que a gente se cruza, né, nesses relatos? A gente se cruza é que ele atravessa todo mundo, né? A saudade vem para todo mundo, mas não vem no mesmo tempo, não vem do mesmo jeito, né? É cada um seguindo o seu próprio caminho e desbravando esse caminho com as ferramentas que tem, que eu acho que também é uma coisa que faz com que o luto seja diferente. Todos nós temos recursos diferentes para lidar com a perda, né? A gente encontra ou busca de formas diferentes lidar com algo que é incomum a todos, mas a gente vai lidar de forma diferente. No grupo, no Fundamente, é em grupo. A premissa é o de falar sobre ou não? Não, a ideia é dar espaço, né? Então, se a pessoa não quiser falar, ela não é forçada a falar absolutamente nada, né? O que a gente pede é o sigilo do que é falado, né? O que fala ali fica ali, né? Mas ela não é obrigada a falar nada, né? A gente, às vezes, realiza alguma dinâmica que possa propiciar, né, alguma reflexão, mas a gente não força essa comunicação. E o que a gente sente é que dar espaço é essencial, porque às vezes a pessoa só vai ali para ouvir, né? Ela só está ali para ouvir e meditar, né? Ouviu, Porque, fala de um, de outro. porque na casa dela não se fala nisso, porque ela não tem espaço para falar, ela não tem espaço para chorar, o álbum foi guardado, né? As roupas foram deixadas de lado, Ela também as não ideias, quer ser julgada. ela não pode falar e nem chorar, né? Porque já deu, porque já tá bom, né? A sociedade faz isso, né? A cultura faz isso. Chega de chorar, homem não chora, né? Então, isso vai sendo amarrotado dentro da pessoa, e aí quando ela chega no grupo e ela ouve, as coisas começam a se reorganizar,
ela às vezes nem precisa falar nada, né? Depois de 2, 3 encontros, ela fala, nossa, agora eu vou falar, né? Porque aí ela se sente sentiu, melhor. né, em Porque condições. é difícil, ou impossível, talvez, mensurar tamanho do luto, né? Ah, perder um marido é mais dolorido do que perder um pai, do que uma irmã, morreu um filho. É, não dá para dizer que a minha dor é maior que a sua. Uhum. Não, você perdeu o primo, isso não é nada. E eu que perdi o pai, né? O outro perdeu o marido, a mulher, não, o outro perdeu o filho. Não tem como mensurar o tamanho de perda, né? Não tem. Eu acho que não tem parâmetro, né? É claro, assim, que eu não vou falar da morte da minha mãe da mesma forma que eu vou falar da morte do meu pet. Não que o pet seja menos ou mais importante, mas acho que tem a ver com o grau de intensidade, né? E de como a gente constrói esses laços. Então, não dá realmente para mensurar, mas eu gosto muito de uma palavra que não dá para deslegitimar nenhuma dessas perdas, entende? Todas elas vão gerar um luto, seja o luto simbólico, que é o que a gente está colocando como perda de pet, de relacionamento, de emprego, enfim, tudo que não seja relacionado a a uma pessoa, a um ente querido, a gente retrata como o luto simbólico, né? E luto é luto, perdas são perdas. Acho que o que cabe é a gente pensar sobre a intensidade, né, ou do tipo de relação que a gente construiu com essa perda, né? Mas não dá para dizer esse dói mais, esse dói menos, esse vai durar mais, esse vai durar menos, esse merece um espaço e esse merece outro. Até porque luto também a gente constrói dentro de uma ideia também com vários recortes, né? Então, por exemplo, se nós estamos falando de luto de pessoas, qual tipo de pessoas nós aprendemos a chorar? Então, por exemplo, quando um mendigo, um morador de rua, morre de frio, de fome, o quanto a gente chora por essa pessoa, entende? Quando uma travesti é assassinada, como que esse luto me chega, entende? Olha como tem outros viés, né? Então, que vida que merece luto? Também tem um recorte social, econômico, político. Sim. Sim. Então, é difícil mensurar, categorizar, são muitas linhas de pensamento em relação a isso. E hoje também, né, a gente tem literaturas diversas que falam sobre luto, né, em diferentes perspectivas, né, até de Oriente e Ocidente a comunidades e povos menores, né, os povos indígenas, né, como que eles enfrentam, né, Uhum. o luto, que se entende por luto, né, são comunidades tão próximas da gente, né, e outros povos tradicionais, os ciganos, né? Então, a gente tende a pensar o luto de uma bolha muito pequena, Sim. né? Mas ele é muito maior, por isso que não dá para a gente mensurar, nem quantificar, qualificar. Existem relatos, assim, da nossa vivência aí de pessoas que, entre aspas, nunca se recuperam do luto, né? Pessoas que carregam e externalizam um sofrimento, né? Uma dor. Porque também essa externalização, se existe esse termo, é cultural. Eu vou mostrar Sim. para todo mundo que eu estou sofrendo. Uhum. Né? Então eu uso roupa preta, passa a comunicar a todo mundo, foi muito sofrido para mim e tal. É como cada um entende o luto, né? Simboliza. Simboliza. Exatamente. Sim. Eu acredito, assim, que a gente precisa muito, né, aprender a dar espaço para essa conversa nossa aqui, né, e isso não precisa ser pesado, né, e não é bonito, não é gostoso, mas é da nossa natureza, a Sim. finitude, né, a gente não vai durar para sempre. Como que vai ser isso? Né? A gente poder falar, né, desse cuidado, é a gente cuidar da vida, né? Acho que a gente tem conquistado muito no Fundamente, né, no grupo de acolhimento, é formar também um espaço onde as pessoas encontrem pertencimento e identificação para a dor que ela está sentindo. Então, eu estou indo para o grupo de enlutados porque eu perdi algo, eu perdi alguém, né? E nesse grupo eu vou ter alguém que também passou ou está passando, né, por perdas semelhantes, né? Então,
Acho que a importância do Fundamente também é esse lugar onde você se sente pertencente a dores, né? Encontra identificação. Então, eu não sou um estranho com a minha dor, Sim. né? Eu não estou enlouquecendo sozinho, digamos assim, né? Eu estou pisando num território que muitas outras pessoas também pisam. E a Cássia começou falando sobre isso, né? Nós somos educados a não falar da morte, a fugir da morte, né? Nós relacionamos a morte, até trago aqui uma conversa que a gente teve, né? Que existem histórias antigas onde você perdeu uma pessoa que você amava, e aí a crença, né, da sua família ou ali da comunidade transforma aquela pessoa amada numa espécie de assombração, de um fantasma, entende? Então você não pode chorar porque senão você não deixa a pessoa descansar, fazer a passagem, vai atrapalhar, ou ela vai vir te fazer um susto, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente simbolizou a morte de maneiras muito esquisitas, assim, né? E muito por causa da crença, pela falta de conhecimento, né? E eu acho que o Fundamente, ele tem esse lugar também de desmistificar a morte. Questionar, né? E questionar também a nossa própria dor, e desmistificar aquilo que muitas vezes não é saudável no processo do luto, né? Eu criar histórias para que a pessoa não contacte seu próprio luto, né? Não dar a ela a chance de elaborar aquela perda, né? Então ela vai ficar com aquele fantasma na cabeça e aquela dor calada, né? Né? Vem volto a falar que é uma questão cultural, mas pessoas que não lhe são permitidas viver o luto, ou seja, viu, Austin, é o que prevê na lei aí, né? Isso. 5 dias para pai e mãe. Até a licença nojo, 2 né? dias. Não sei por que falam, né? Nojo. Esse termo tão, né? Então, falta a gente pesquisar um pouco. 5 dias de licença. No 6º dia você tem que vir aqui sorrindo trabalhar na loja. Podia ser licença saudade, né? Licença luto. A licença já nojo foi um dos já pontos de discussão nossa, porque é o significado e a importância que a gente dá para o luto, né? Então, a própria lei trabalhista não abre espaço para o luto. Então, independente se você perdeu sua mãe, seu pai, né, seu filho, 2 dias você tem que voltar aqui e trabalhar. Acho que são 5 dias, parece. Não. 2 dias. 2 dias. 2 dias? Enfim, depois você faz um adendo, mas que eu saiba até agora são 2 dias. Acho que se é terceiro, né, pai e mãe, tem um pouquinho de mais espaço, pai e mãe. Aí vai completamente contrário também ao que a gente está dizendo, né? Não tem um tempo, né? A pessoa vai estar enlutada para sempre, né? Agora, o tempo que cabe para ela, né, se reposicionar dentro desse luto é um lugar de discussão, mas que também ninguém está discutindo. Ninguém. Né? Então, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, perdi meu filho, minha filha, né? Como que eu volto para uma engrenagem se eu estou completamente adoecido emocionalmente? Né? Eu volto para adoecer mais. E o mundo lá fora fala, chega. Chega, né? Não pode chorar, para com isso, né? Quando o luto é simbólico, parece que é mais violento né? É, mais violento. Põe outro pet no lugar, compra outro bichinho no lugar, né? Logo se arruma outra pessoa, logo você muda de emprego, né? Então fica mais pesado, né, da pessoa vivenciar. A licença nojo Olha lá. é o direito trabalhista que permite ao funcionário se ausentar do trabalho por motivo de luto, sem sofrer descontos no salário. O termo nojo deriva de um significado antigo na língua portuguesa, ainda usado em Portugal, que significa luto ou pesar. Que para nós fica nojo de nojo, né? Pela atual CLT, o trabalhador tem direito a 2 dias consecutivos de afastamento em caso de falecimento. Então, é uma pauta, né, que merece atenção, porque ninguém se recupera em 2 dias, né, de nada, né? Pois é. Até o próprio funeral, as cerimônias, os rituais que são feitos, né, já exigem mais tempo, né, para você razoavelmente resolver as burocracias que é um funeral, né? Sim. Então, veja que tudo cerca o luto e joga ele para um lugar de desimportância. Mas a gente construiu isso socialmente. De abafamento, né? Morreu, pronto, tá tudo bem, a vida continua. E eu arrisco dizer que não só socialmente, mas também religiosamente, né? Então,
A gente precisa rever Sim. muitas ideias que nós lançamos do luto para tirar das pessoas uma carga emocional que envolve essas perdas, para que elas recebam o luto de uma maneira mais saudável, né? E que elas, uma coisa que eu também sempre digo e gosto de dizer, né? E para que elas encontrem um lugar saudável para esse luto morar dentro delas. Isso. Mas isso exige tempo, cuidado. O Fundamente, um dos primeiros objetivos é o acolhimento, né? Então a pessoa precisa ser acolhida. E depois a escuta, né? Seja até mesmo a escuta do silêncio dessa pessoa, né? Sim. Dá atenção para ela, né? O acolhimento, né? Dá lugar. Eu vou chamar um break rapidinho e vou deixar uma pergunta, que é se o luto tem cura, né? Quando, respeitando aí a individualidade de cada uma das pessoas, quando que ele é curado, né? Quando que ele tem cura? Pode chamar o break aí, João Paulo, a gente volta bem rapidinho, até já. Vila Rosa, restaurante e rotisserie, self-service, marmitex, combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa, restaurante e rotisserie, trazendo mais sabor em sua refeição. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Amar transforma. Um beijo consegue parar o tempo. Um abraço vira o melhor lugar do mundo. E um presente tem o poder de encantar. Neste Dia dos Namorados, o Boticário traz para você mais de 30 opções de presentes com preços a partir de R$ 41,90 e descontos de até 30%. Compre nas lojas ou com um revendedor. O Boticário, a marca preferida para presentear. A DNA Florestal oferece soluções completas para o cuidado e preservação do meio ambiente. Trabalhamos com a venda de mudas de qualidade, manutenção de áreas verdes, elaboração de TCRA, arborização urbana e projetos de paisagismo. Com 12 anos de experiência, já cultivamos mais de 150 mil mudas no nosso garden, com variedade de mais de 150 espécies para atender diferentes projetos. Vamos transformar seu espaço em um ambiente mais verde, bonito e sustentável? Entre em contato e solicite seu orçamento. Quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Sicredi. Abra sua conta. De volta ao programa Telescópio, eu deixei uma pergunta no ar, queria ouvi-los. Se o luto tem cura, quanto tempo dura para curar um luto? Celso. Então, eu prefiro pensar que ele não tem cura porque ele não é uma doença, né? Então, a ideia de curar é meio que voltada para apagar alguma coisa, né? Apagar uma doença, enfim, fechar alguma coisa. Mas eu também fico pensando o quanto é possível, por exemplo, você se curar da perda da mãe. Não dá, né? Da perda do pai, da perda de qualquer pessoa que você ame muito, né? Então, eu acho que isso é incurável. Eu prefiro pensar que, como o luto não tem cura porque ele não é uma doença, a perspectiva de que ele pode ser adoecedor, né? Então, um luto que te paralise, né? Que vá te empurrando para um isolamento, para um estado deprimido, né? Que mereça mais atenção, até uma depressão. Aí viria um lugar de cura para esse estágio, né? De tirar a pessoa enlutada desse lugar. É possível esse caminho de uma tristeza, Profunda, entre aspas, natural do luto, sim, ser transformado numa depressão? Porque o luto, de forma muito subjetiva, ele não vai trazer só saudade. Ele traz remorso, ele traz culpa, ele traz arrependimento, ele traz muitas outras coisas, né? Então a gente fala do luto, tô com uma saudade, enfim, né? É até
gostoso falar dessa perspectiva, mas tem pessoas que remoem o luto nesse sentido mesmo de muita culpa, de muito remorso, de muito arrependimento, dos ICs, né, que a gente chama. Então, isso leva a pessoa a um adoecimento, né? Então, a mágoa, né? Essas coisas que vêm com o luto, não vem só a saudade, vem muitas outras coisas. Se elas não são cuidadas, olhadas, nomeadas, identificadas, né, elaboradas, elas vão jogar o indivíduo para um lugar de adoecimento, né? Agora o Celso complicou. Não. Porque e se eu tivesse dado mais atenção? Uhum. E se eu tivesse perdoado em vida? Se eu tivesse perdoado em vida, se eu tivesse falado o que eu gostaria de Uhum. falar em vida, e se eu tivesse levado em mais um médico, e se... Então veja aí que não não tem é fim só a isso, né? saudade, porque se fosse só a saudade, não que ia ser menos difícil, porque a saudade tem perspectivas muito bonitas, né? Então, essa ideia de que a saudade é uma presença mais forte da pessoa que se foi, né? Que ela pode ser um encurtamento dessa distância, mas não é só a saudade que vem, né? Pode vir, pode ser que venha, né? E sempre vem, mas de repente você teve uma relação conflituosa com o indivíduo que se foi. E não é porque ela era conflituosa que você não amava essa pessoa. Sim. Não é? Então não vem só a saudade, vem muitas outras implicâncias para você lidar no luto. E aí quando ele se atualiza, quando ele se comunica, o que que você faz com tudo isso, né? Sim. É isso mesmo. Como lidar com esses aspectos imponderáveis aí? E se eu tivesse levado naquele médico lá em Nova York, lá que diz que tem uma cura lá? Se você Putz, eu não levei, que fracasso. Isso gera culpa. Se você tiver um lugar, né, um espaço seguro para falar sobre isso, você saiba que você está num processo de cuidado de todos esses ICs. Que esses ICs passam por nós, né? E quando a gente perde alguém, ainda mais quando essa pessoa vai numa situação muito traumática, né? Uma doença ou mesmo suicídio. Então, esses ICs vêm com muita força e ter um espaço seguro, e esse espaço não precisa ser o grupo, mas com quem falar de forma sem julgamento, sem crítica, né, podendo reclamar, né, podendo chorar. Você está cuidando desses ICs, cuidando desses sentimentos que vão reorganizando, né, dentro de você, né? Você falou da sua pesquisa em suicídio. Quando enlutado por sobrevivente, né, que você falou, por suicídio, Isso. eu acho que as reflexões em cima de culpa, de dúvidas, talvez sejam particularmente mais expressivas, né? São bem amargas, né? São bem amargas, porque no primeiro momento a pessoa fica procurando sinais que ela possa ter deixado de ver, coisas que ela possa ter falado que precipitaram, né? Então vem muita raiva, vem muito julgamento, muita culpa, que na verdade não tem, né? Na verdade não tem, a gente não fica caçando sinais nas pessoas para saber para onde elas vão, o que elas vão fazer. A gente está vivendo a vida, né? E dentro da nossa cultura a gente até fica um pouco chateado se alguém começa a dar muitos sinais que não está bem, né? Normalmente a gente fala, para, né? Uhum. Não, bola para frente. Olha a vida, que linda que olha a ela é, vida, né? E aí, às vezes, as pessoas dão algumas dicas de que não estão bem e não são cuidadas, né? Mas aí é culpa minha, é culpa do outro. Não, é a sociedade mesmo que não está trabalhando bem, né? Esse cuidado de saúde mental, né? E aí o sobrevivente, ele fica no e se, no bumerangue, né? Joga para o mundo, aí o mundo retorna, às vezes, muito mal, com mais julgamento. Como assim? O que aconteceu? Você não viu, né? E quando, na verdade, a gente sabe que, em muitos casos, eles não dão sinais, né? E os sinais são sutis, né? Os sinais são que a gente, às vezes, não consegue interpretar, né? Então, é necessário que a gente possa jogar esses ICs para fora, para que o enlutado sobrevivente supere essa montanha-russa que ele está vivendo com um pouco mais de alívio, né? Ele entenda que são vários fatores, né, que levam a uma questão, né, ao autoextermínio, né, que a gente diz, né? São muitos fatores, inclusive os sociais, de personalidade, né? Tem questões de característica da pessoa, a impulsividade,
né? Fase de vida. Todas essas situações São podem ser vários. apresentadas nas reuniões do Fundamente. Sim, a gente aproveita esse momento para esclarecer. A gente faz uma psicoeducação também, né, do luto. O que é uma psicoeducação? Porque eles vêm, nós, né, chegamos no grupo como um pedacinho da sociedade. Então, quando a gente chega com as regras, olha, ninguém é obrigado a falar, todo mundo vai ouvir o luto do outro e tal, a questão do sigilo, né, a responsabilidade, né, sobre o cuidado com o outro. Então, a gente está fazendo a psicoeducação inversa, né? De poder escutar, de aprender, né, de se identificar. Tudo que a sociedade fala, não faça isso, a gente, no grupo a gente falou, pode falar, pode chorar, acho que aqui é o interessante lugar, também né? da psicoeducação, que o Fundamente ele leva, de alguma maneira, né, conduz quem está participando, a replicar o que ele, entre aspas, aprende, né, e vivencia ali dentro da roda. Né? Então, a gente já ouviu relato de participantes, né, que levaram do conhecimento, da identificação que tiveram com a roda em funerais, né, em sepultamentos, Sim. em visitas, em amparo, né, para conhecidos outras que estavam pessoas. passando pelo luto. Então, isso também faz parte da psicoeducação, né, de fazer essa replicabilidade, né, da experiência que faz e do reconhecimento que faz do próprio luto, de como pode ser manejado esse luto, né, e leva também para outras pessoas. Que a gente sempre também questiona, né? Tá, você não teve um acolhimento legal desse momento seu fora daqui. Como que você gostaria que fosse, então? Né? Ah, eu queria um abraço, né? Eu queria que a pessoa não me julgasse tanto, que a pessoa me deixasse chorar, me deixasse falar quando tivesse vontade, né? E aí ela faz isso para alguém que está assim. E ela já percebe que é diferente a resposta desse alguém. Nossa, a nossa relação ficou melhor. Quando ela tá bem, quando ela tá mal, a gente tá mais juntos, né? Então quebrou aquele tabu que a gente tinha, né? O fenômeno do efeito borboleta, né? Do grupo, né? Sim, tem pessoas que precisam falar uma única vez, né? Sim. Uma única vez, uma hora que elas precisam de todo esse luto, sabe? Que já é o suficiente. E tem pessoas que precisam de mais tempo. Então veja que é assim muito, né? Variável, né? Variável, E como lidar com uns preconceitos? Eu costumo dizer que generalizando, todo preconceito é falta de conhecimento, né? Mas a gente é cercado por preconceitos e alguns deles até introjetados dentro da gente. Como lidar com esses paradigmas de que homem não chora, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vá trabalhar. A vida continua, não fique perdendo tempo. Né? Isso aí são narrativas, são discursos recorrentes. E tá super arraigado, né? Tá na arraigado. Eu acho que a gente já vem caminhando assim, né? Hoje existem grupos terapêuticos mediados por grandes profissionais que são voltados só para homens, tanto presencial quanto online, né? Então, acho que a gente tá caminhando. Mas os indicadores ainda não são favoráveis, né? Eu digo pela minha própria prática, 90% dos pacientes que eu tenho são mulheres, né? E no grupo da roda também, 90% são mulheres, né? Então, a gente tem um silenciador em algum lugar da nossa comunicação que faz com que os homens não entendam que eles precisam de ajuda. Que eles podem pedir ajuda. Que eles podem pedir ajuda, né? que eles podem falar da própria dor, né? Que eles podem curar, não, elaborar, né? Esse luto ou qualquer outro drama que ele esteja vivendo, né? Então, tem muito a ver com a conversa que a gente estava tendo no começo, né? Que quando eu tiro o homem da posição de superior, né? Da posição superior, ele fica deslocado. Entende? Então eu estou sofrendo, mas eu não posso chorar, mas eu não posso pedir ajuda. O homem não chora, né? Muitos homens, né, se autoconduzem ao suicídio, porque se eu não posso chorar, se eu não posso pedir ajuda, o que eu vou fazer? Sim. Né, com essa dor que eu estou vivendo. Então a gente já tem caminhado, né, de forma até significativa, considerando a demanda, né? Mas os homens não, assim, têm chegado muito pouco na clínica, assim, até pela nossa própria experiência enquanto profissional. No Instituto Fundamente é
aberto para homens e mulheres. Sim, inclusive a gente até entre aspas, né, fala, quando tem os homens lá falando, a gente até reforça, que bom que você veio. Porque também né? é uma outra perspectiva, Que né? bom que você está aqui, porque dá um outro olhar, né? Dá uma iluminação diferente para o grupo, os insights são outros, então é sempre muito bem-vindo mesmo. As reuniões do grupo são gratuitas? Como que funciona? Exatamente, né? A gente tem essa gratuidade, a gente tem o apoio da Casa Kennedy, que oferta o espaço, um espaço muito gostoso, acolhedor, né? A cada 15 dias, às segundas-feiras, né? Lá na Casa Kennedy, a gente... Segunda-feira às sim, 20 segunda-feira horas. não. Isso. E aí a gente tem o Instagram, né, do Fundamente, Instituto Fundamente, para que a pessoa acesse quando vai ser, né? Quando tem raramente tem uma mudança, né, de data, mas quando tem a gente informa. @Instituto Fundamente. No Acho que é o Instagram. contrário. É o contrário, é @fundamente.instituto. Fundamente.instituto. Isso. Instituto. A gente também tem, né, para os WhatsApp. participantes, o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente comunica, manda material, né? A gente usa um referencial teórico de literatura para nos ajudar também a ampliar o nosso conhecimento sobre o luto. Então, a roda ela tem esse objetivo. Sim. Primeiro do acolhimento, depois da escuta. Cabe também um dedinho de formação, né? Sim. Mas também trazer as pessoas a uma ideia de pertencimento e identificação da dor, né? Para que ela veja que atravessa todos de maneira diferente e de todas as formas são legítimas. É porque a gente está falando de uma situação, de um sentimento que perpassa todas as classes sociais, Todas. gêneros, raciais, né? Rico e pobre não tem sentimento diferente de luto. Preto e branco, homem ou mulher, gordo ou magro, não tem. Ou seja, é para todo mundo. Confirmando o Instagram, realmente, fundamente.instituto. No Instagram, aqui tem uma fala Os de vocês, tem vídeo. os convites, e é gratuito. E é gratuito. Fundamente também oferece palestra. Isso. Agora também uma oficina de escrita, Sim. voltada ao autoconhecimento, né? E a roda terapêutica para enlutados. O luto, a gente falou sobre perda, surpresa ou não, né? Seja por um acidente, seja por doença e tal. Mas também tem um luto bem programado, não tem ou não? Uma pessoa que receba um diagnóstico. Sim, né? A gente chama dos cuidados paliativos, Cuidados né? paliativos. Sim. As pessoas envolvidas numa situação dessa já podem estar participando ou não? Com Porque certeza. já começou o luto, Sim, não é verdade? Existe um certeza. pré-luto nesses casos, Pré-luto, sim. né? Recebeu o diagnóstico, você está com uma doença tempo de X, vida. e Sim. a ciência não vai ter cura para isso, já se sabe que não vai ter. Sim. Então ali começa o luto, né? Com certeza. Existem muitos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma demência severa, né? O mal de Alzheimer, aquele que cuida vai vivenciar o luto, porque aquele que existia dentro daquele corpo, de alguma maneira, já se foi. A cada dia menos. E aí é um pré-luto, né? Então, existem muitos casos de pré-luto. Celso Cristiano, terapeuta e escritor, muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que foi a Cássia que falou, né? É inevitável falar sobre luto. É um pouco desconfortável, mas acho que é preciso falar sobre isso, né? Sempre Senão bom. vira tabu, né? Vira tabu. Já é, né? Acho que a gente vem desconstruindo, né? Muitos desses tabus que circundam o luto, né? Exato. Muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que o propósito aí foi alcançado. Muito obrigado, Cássia. Eu que agradeço. É sempre importante estar aqui, né? Falando de um assunto que a gente estuda, que a gente acompanha, que a gente, de alguma forma, encara como uma missão, né? O trabalho do Fundamente, para nós, é um trabalho de missão mesmo, de apoio, de devolver, né, para a sociedade o conhecimento, né, que a gente tem.
E, na verdade, a gente acaba aprendendo tanto, né, Celso, nos Sim. encontros. É muita troca. É muito e especial. Cada encontro é para além realmente da muito literatura especial. que a gente busca, a vivência, né, e a experiência das pessoas que buscam também ajudam a gente a ter mais repertório para lidar com outros Sim. lutos. Sim. Até porque psicólogo, terapeuta também é gente, né? Também. Inclusive, Vocês também eu estava passam dando por uma luto, né? palestra, Muito. eu estava dando uma palestra e eu realmente passei por um luto bem delicado recentemente. E eu falei que eu fiquei muito mal, e aí uma pessoa que estava na palestra, nossa, mas você ficou mal? Você não estuda o luto? Né? Tamanho que é o preconceito, né, das pessoas, até com o profissional. Uhum. Né? Então, inclusive, eu faço convite aos psicólogos que queiram, né, participar, outros profissionais. Nos auxiliar. A gente está aberto mesmo, 100%, e a gente não substitui vocês, né? Nós mesmos, inclusive. Né? É mais um combo, né, que a gente entende que é essencial, Sim. que é bacana. Então, tem pessoas que fazem terapia, que vão, né, que fazem outros tratamentos, que vão. Não é assim, eu vou no grupo, aí eu não vou para terapia. Não, a gente sempre orienta que é um complemento, né, para nós mesmos. E acho que né? uma coisa também que é bonita é que lá, né, dentro desse tópico que você colocou, a gente também se coloca de igual para igual. A gente também tá para ser ouvido, também tá para ser acolhido, né? O que a gente faz, talvez, de diferente é facilitar e mediar, em certa medida, conduzir o que está sendo colocado na roda, mas é sempre de igual para igual. Sim. Até porque eu acho que não tem ninguém ileso, né? Não, não tem. Não tem, né? Cássia Matarazzo, você vai ganhar um presente do Boticário, da linha Cuide-se Bem, rosa e algodão. Amo. Amo. Sempre Obrigada. bem-vindo. O mimo é sempre bem-vindo, né, cara? obrigada. Celso, um Clash Colônia para você. Muito obrigado. Do Boticário também para você. Obrigado. Eu que Boticário. agradeço. Obrigado. Estamos à disposição. Acho que esse assunto tem muito mais coisa para falar, né? Vamos ver se a gente marca um outro telescópio. Sim, com certeza. Muito obrigado, Celso. Obrigado, Cássia. Fechou, João Paulo? Partiu? Fique ligado todos os dias, segunda a sexta, meio-dia em ponto, aqui na TV Itapê, programa Telescópio. Na TV Itapê, a TV que conta a nossa história. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30.